Esse vídeo tá sendo um fracasso, mas vale a pena ficar até o final, vai por mim. Bom, gente, tô começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu irei estar respondendo aqui junto com vocês não, né, pra vocês, obras. Sempre temos obras, é impressionante, é só eu começar a gravar, eu tenho que gravar 6 horas da manhã, porque assim não tem obra, entendeu? A partir das 9 só tem obra em todos os lugares. Mas enfim, vamos lá, não pira, maridada, não pira. Hoje vou estar aqui respondendo pra vocês a tag sentimento, se eu não me engano é mesmo isso, sentimento de um leitor. Eu posso estar enganada, se eu tiver vai estar aí na tela a forma correta, mas se eu não tiver esse o nome mesmo, sentimento de um leitor, vou estar aqui respondendo pra vocês. Eu vi essa tag no canal da Ju Cirqueira e, bem, eu achei interessante a tag e tal, só que eu fiz algumas adaptações porque eu achei que eram perguntas demais e, ao mesmo tempo, tinha algumas perguntas e ainda tem algumas que eu realmente não sei a resposta. Mas, ainda assim, vou estar deixando a tag inteira, original, aqui embaixo na descrição. Então, caso você quiser fazer no Instagram ou, sei lá, no YouTube, em qualquer lugar, vou estar deixando aqui embaixo para você dar dando aí uma olhada e, enfim. Ok, então vamos começar. A primeira pergunta dessa tag eu achei bem interessante, mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, porque eu aviso isso sempre, mas não custa avisar de novo para que vocês se inscrevam, porque eu tô querendo chegar aos 1000 inscritos e isso parece um pouco distante, então assim, se você puder me ajudar, eu agradeço de coração, beleza? Agora sim, vamos começar. A primeira pergunta da tag é a seguinte: tristeza. Não é bem pergunta, né? É mais tópico. Tristeza, um livro que você leu e te fez chorar muito. Eu fiquei pensando durante um certo tempo sobre essa pergunta e eu descobri que eu nunca chorei lendo nenhum livro assim. Nunca. Nunca teve uma cena de uma morte cruel que eu chorei. Nunca teve fatos que me fizeram ficar triste, porque eu nunca li algo do tipo que me fez ficar triste. Isso é verdade. Nem nenhum livro católico, nem nenhum livro religioso eu chorei, assim, lendo. Inclusive, se você tiver alguma indicação de um livro que seja emocionante, enfim, coloca aqui embaixo nos comentários pra mim, porque eu agora tô a fim de ler esse tipo de livro, porque, de fato, eu fiquei pensando durante um tempo e eu percebi que eu não tenho nenhum livro pra estar indicando pra vocês, nenhum livro pra estar falando pra vocês que eu me emocionei. De verdade, de verdade. Cheguei a chorar assim? Não. Nunca li nenhum. Segundo tópico. Frustração. Um livro que você criou expectativas e não foram correspondidas. Eu sei exatamente qual livro tá falando pra vocês. Inclusive, eu falei sobre esse livro nesse vídeo aqui em cima que tá nos cards, onde eu falo sobre desapego de alguns livros, né? Sobre alguns livros que eu ia estar me desapegando. Eu falei sobre isso nesse vídeo, e esse é um desses livros, e eu me decepcionei ao lê-lo, porque eu imaginei que ele era uma coisa e ele era outra, que é O Construtor de Pontes, que tá aparecendo aí em algum lugar na tela pra vocês. Sim, O Construtor de Pontes, eu até não vou pegar o livro em mãos, porque ele já tá na caixa pronto pra doação, porque eu vou doá-lo. O que aconteceu? Eu comprei acreditando que ele era um clássico da literatura. Por quê? Porque A Menina que Roubava Livros, quando eu li, é do mesmo autor. E eu não sei se A Menina que Roubava Livros é um clássico, e nem isso eu sei, né? Mas enfim, eu queria comprar um clássico e não sei porque eu achei que O Construtor de Pontes era um clássico da literatura. Eu acho que não é. E aí eu comprei e me decepcionei, porque a leitura, além de ser, assim, não foi difícil, na verdade é bem fácil e tal, mas no fim ficou muito confuso desse fecho final, não sei o que o autor quis. No final não teve muito pé nem cabeça na minha visão, assim, não, é assim, muito confuso. Foi realmente um livro que eu falo assim pra vocês, que eu me decepcionei bastante, porque eu achei que era uma coisa, era outra, li todo e fiquei com vontade de doar assim que eu terminei de ler, porque foi uma decepção total. Bom, vamos pro tópico de número 3. Lembrando que eu fiz uma adaptação, gente, então talvez, se você estiver vendo aí na descrição, vai estar diferente, tá? Porque eu fiz uma adaptação, eu tirei algumas perguntas, coloquei assim do meu jeito, mas a original tá aqui embaixo, como eu já avisei. Vamos lá. Número 3, humor. Um livro que deixou você em gargalhadas. Então, mais um que eu não faço ideia do que indicar, do que falar pra vocês, né? Assim, eu também não sou do tipo de pessoa que lê livro, sei lá, pra fazer rir, comédia, coisa do tipo. Não sou
esse tipo de leitora, digamos assim. E não gosto de livros que fazem rir, na verdade, eu acho que perderia muita graça pra mim ler livros assim. Mas, então, eu não tenho nenhum pra indicar pra vocês. Não me lembro de nenhum livro que me fez gargalhar de rir e falar pra vocês, cara, muito engraçado o livro. Não lembro, não faço ideia de qual livro eu li que tem essa característica, então não irei estar indicando nada pra vocês. Mais uma vez, uma segunda pergunta sem indicação. Meu Deus do céu, né? O que vai ser desse vídeo? Nada. Ai, vamos lá. Número 4. Compaixão. Um personagem que você sofreu junto com ele durante a história. Então, eu pensei bastante sobre isso. E com personagens que, sei lá, passam por um momento difícil de sofrimento, a própria menina que roubava livros, né, a Lizzie, eu acho o nome dela. Enfim, é interessante, tem essa parte, eu podia ter colocado ela na lista, né? Pensando bem, eu senti compaixão dela, mas enfim, voltando. Pensando melhor, o que eu senti, assim, mais uma identificação e tal, foi Dante em A Divina Comédia. Eu peguei só o exemplo para vocês do Paraíso, embora seja, né, os três, Inferno, Purgatório, Paraíso, que eu li. Inclusive tem vlog de leitura, caso você queira saber um pouco mais sobre essa história, sobre o que eu achei e tal. O vlog de leitura tá aí em cima. E o que acontece? É o seguinte, gente, por que eu falo pra vocês que eu senti compaixão de Dante, sendo que ele não tava sofrendo, digamos assim? Porque a forma como a história Divina Comédia é construída é interessante, porque primeiro Dante está na selva dos vícios humanos, né? E aí ele sai dessa situação e ele passa por vários, não desafios ou dificuldades, mas ele passa por diferentes lugares e ele, ao mesmo tempo, ele vê ali e ele sente compaixão dos outros. É engraçado, porque ao mesmo tempo não tá sendo uma passagem tão fácil para Dante. Porque ele vai passando pelos níveis do purgatório. Eu peguei o exemplo do paraíso, era para pegar o primeiro do inferno, né? Porque é o que começa, mas enfim, peguei esse exemplo para vocês. Mas ele passa pelo inferno. E aí ele, diante das almas, ele sente aquela compaixão por aquelas almas, entende? E ao mesmo tempo ele vai passando juntamente com Virgílio, purgatório e céu. Eu não sei porquê, mas o que eu penso, assim, que eu senti foi compaixão de Dante naquele momento, embora ele não estivesse em sofrimento. Eu acho que eu me identifico, assim, com ele. Quando a gente olha ali, né, o Dante, ele tá representando não apenas o autor, né, mas, de fato, seria o exemplo de uma pessoa humana diante daquela situação, né, vendo o purgatório, o paraíso, o inferno. Então, assim, eu acho que o que eu mais me assemelho não, mas o que eu sinto mais compaixão é, de fato, Dante em A Divina Comédia. Foi o único que eu pensei assim, mesmo assim ele não sofreu. Então, ou seja, né, as minhas respostas estão sendo maravilhosas, como vocês podem perceber. Enfim, vamos continuar. Número 5. Nojo. Um livro que você leu e gostou, mas hoje você não leria. Então, eu nunca li nenhum livro que eu falo pra vocês, eu senti nojo desse livro. Não penso em um livro que eu senti nojo. Eu acho que não houve um livro que eu cheguei a esse ponto de falar, nossa, esse livro é nojento, não. Acredito assim, embora minha memória seja bem ruim, acredito que não haja nenhum livro assim que eu senti nojo. Mas eu resolvi trazer para vocês um exemplo, né, de livro que eu li, que eu gostei muito, que eu li acho que 3 vezes ou 4, e que eu não leria novamente, que é A Seleção. Também, né, minha filha leu 3 vezes, 4 vezes, por que eu leria de novo? Mas assim, não tem nem porquê. Mas eu não leria de novo, não é necessariamente porque eu já li várias vezes, e sim porque ao longo do tempo, né, a gente vai adquirindo uma certa maturidade, a gente vai entendendo algumas coisas melhor. E eu percebi que ler a Seleção, embora a história ela tenha um enredo que você fala, nossa, que legal, algo que agrada muito a adolescentes, jovens, enfim, é algo bem filme mesmo, bem fora do real, é justamente por isso que eu não leria ele novamente, entende? Essa perspectiva que foge muito da realidade, que não tem um ensinamento, assim, tão bom no final, eu acredito que, eu tô falando aqui da coleção toda, tá bom? No final a gente sente, depois que você termina de ler todos os livros, a gente sente meio que não acrescentou nada, entende? Pelo menos essa sensação que pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Terminei a Seleção e eu fiquei assim, legal, né? Passou todas as 3 vezes que eu terminei de ler, porque eu gostava da história, mas mesmo assim era a mesma sensação, você não sente que aquilo acrescentou, você
consegue até fazer analogias com a realidade, porque ainda tem um viés ideológico ali no meio da seleção, a gente percebe isso também ao longo do tempo, né? Toda essa perspectiva que a autora quis trazer e tal, de desigualdade, etc, etc. E aí dá para se fazer uma analogia com a realidade, mas você percebe que aquilo não acrescenta tanto assim, e é uma história que no fim você percebe que ela foi meio, apesar de bem construída, de ter toda uma coisa, é muito clichê e muito assim, sabe, mais ou menos, sinceramente. Então, depois de um tempo, eu percebi isso, eu não senti nojo, assim, não. Mas o que mais, assim, eu acho que é o que mais se encaixa, assim, seria realmente esse. Eu não leria novamente. Eu achei que no fim, né, é bem... falta algo. Então, é por isso que eu sou bem criteriosa ultimamente com livros. E é por isso que eu não leria novamente a seleção. Pra gente finalizar, são 6, eu separei 6 perguntas, 6 tópicos, na verdade. Surpresa. Um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. Um personagem que eu não dava nada por ele, assim, e que eu pensava que era realmente um personagem simplesmente figurado e bababá, e não tinha, não figurado, né, um personagem secundário e que não tinha muita importância na história, foi Dedo Empoeirado nesse livro aqui, Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Esse livro é muito interessante no sentido de que ele traz uma perspectiva sobre a leitura. É possível fazer algumas analogias, enfim, é possível perceber virtudes e vícios, então é um livro que eu acho seguro aí para pessoas católicas que gostam de livros de literatura, que você não vai encontrar nada de indecência ou algo do tipo, então é realmente um livro bem bom nesse sentido. E bem, mas ao mesmo tempo não é um favoritado, eu não gostei tanto assim, eu esperava um pouco mais desse livro, mas ele é interessante, e Dedo Empoeirado é um personagem secundário aqui na história, a gente vai entendendo melhor ao longo do tempo. Mas o que acontece é que ele, a princípio, a gente não dá nada por ele, ou então a gente o julga, né, como um personagem mau ou alguém misterioso. E depois a gente vai descobrindo um pouco melhor, vai vendo a perspectiva e a vida de Dedo Empoeirado, enfim, e as diferenças, né, do mundo irreal para o mundo real, porque aqui nós temos essa diferença do mundo da literatura para o mundo real. Então, assim, é um personagem que, na minha visão, eu não esperava, não dava nada por ele, e no fim a gente consegue ter uma noção, mais ou menos assim, do porquê que Dedo Empoeirado era tão apegado com o seu mundo, quanto que ele queria voltar ali pro seu livro. Isso é interessante, é uma característica que, assim, é um tópico que, assim, foi difícil para mim também pensar sobre, mas eu pensei bem, assim, e realmente percebi que Dedo Empoeirado, ele era um personagem que eu me surpreendi no final, assim, a gente vai entendendo um pouco melhor a perspectiva dele. Eu acho isso interessante, inclusive é uma leitura aí que eu super recomendo para vocês estarem adquirindo e estarem lendo, porque realmente é uma distração interessante e no final é possível a gente fazer uma certa analogia com a realidade, embora eu não ache que seja um livro tão legal e, meu Deus do céu, né, não é algo assim, mas ele é interessante, tá? Dá pra passar o tempo. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Respondi 6 perguntas, eram mais que isso e tinham outras, mas muitas perguntas eu não tinha resposta, como essas duas sobre humor, né, e sobre tristeza, ou seja, 2 opostos que me fez chorar, nunca li nenhum dos dois. Então, se você tem uma dica aí de livro pra rir ou livro pra chorar que você acha interessante e que você acha aí que ele acrescenta, enfim, que seja realmente bom, coloque aqui embaixo nos comentários pra mim, vou amar ver as indicações de vocês. Bom, o vídeo foi esse, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo, até o próximo vídeo.